Eu sou o defensor do texto recebido e o que eu devo fazer? Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair. Como na introdução você viu, página inicial do canal, página inicial você vai encontrar um curso de teologia pagamento único, tá? Também encontrará na descrição desse vídeo meu Pix, beleza? Caso queira fazer uma doação. E no meu Instagram, Adolfo Clair, você encontra o meu telefone caso queira falar comigo ou trocar uma ideia e por aí vai. Beleza? Vamos a mais este vídeo. Essencialmente, quando eu gravo algum vídeo de crítica textual, alguma coisa, sempre aparece aquela galera defensora do texto recebido, né? Que defende o texto receptus. Não, mas e o texto receptus? Não, mas o texto receptus é a palavra inspirada de Deus. Ah, mas o texto eclético é uma abominação. Ah, porque não sei o que. Bem, quando a gente entra no campo do estudo, a gente tem que ter um pouco mais de calma. Um pouco mais de calma, vamos com calma. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Tudo que eu apresento para vocês, o conhecimento de variante textual, isso, aquilo, eu não posso me basear somente no texto receptus. Por quê? Eu vou pegar para vocês aqui, no caso, o texto receptus. E eu estou falando com o professor de crítica textual, tá? Você não tem aparato crítico no texto receptus. Você não tem aparato crítico. E isso é bom. Eu não sou um defensor do texto receptus, mas para uma leitura devocional, para uma tradução, para fazer uma análise de tradução, eu quero fazer uma tradução sem interferência de nada. Cara, vai no TR, no caso desse TR da Sociedade Bíblica do Brasil, no nosso contexto brasileiro, e tenta, porque ele não separa por ele separa por capítulo, ele é numerado o texto, mas ele é corrido. Então você não tem separação. Ah, a parábola do rico e o Lázaro. Ah, a parábola do jovem rico. Ah, a parábola do Nicodemos, na cena do Nicodemos. Você não tem essa separação. O texto é sempre corrido. Então na hora de você fazer uma tradução, na hora de você fazer uma leitura, ajuda bastante. Por quê? O Nestlé Aland, ele tem muito símbolo que atrapalha você. Você tá lendo, às vezes você só quer ler o texto grego, e é isso. Então para só uma leitura do texto grego, beleza. Mas pra gente fazer essa discussão de crítica textual, pra gente fazer essa discussão de crítica textual, meu amigo, pode ter certeza, você vai precisar de texto eclético, você vai precisar de texto majoritário, vai precisar de família 35. Inclusive, nesse momento do vídeo, eu vou pedir para você comentar que linha crítico textual você defende. Ah, eu defendo o texto receptus. Ah, eu defendo o texto majoritário. Ah, eu defendo o texto eclético. Ah, eu defendo a família 35. Comenta aí para eu saber. E se possível, comenta em mais um outro em um comentário de outra pessoa, né? Dá uma comentada, faz uma colocação, uma construção, uma contribuição. Contribua para os comentários desse canal aqui. Vão ser muito, eu acredito que serão muito relevantes, tá? Então a gente entra assim. Quando se trata de informação manuscritológica, você não vai ter de onde correr. Você vai ter que vir para Nestlé Aland de quinta edição revisada. Ah, mas eu sou defensor do texto recebido. O que eu faço? Eu não vou olhar para esses textos, né? Eu não vou olhar para esses textos adulterados, egípcios e por aí vai. Vai com calma, filhão. Vai com calma. Eu não tô pedindo para você defender esse texto. Não tô pedindo para você defender, para você concordar com a teoria que dá origem a esse texto. Não tô pedindo para você concordar. Só tô pedindo para você aprender a manusear e usar como ferramenta de pesquisa. Porque para a gente poder comentar, a gente tem que conhecer. Não adianta só você entrar num site, né? Num site qualquer aí e já sair defendendo o texto receptus. Não adianta você vir no meu canal aqui e só porque eu falei que eu sou majoritário, você sair dizendo pros seus amiguinhos, ah, eu sou majoritário. Dizer pros irmãos da igreja, olha, eu defendo o texto majoritário. Né? Não adianta só porque você cursou um seminário de teologia qualquer aí, ou um grande seminário de teologia, sair gritando aos quatro ventos, ah, eu sou defensor do texto eclético. Por quê? Porque foi o que eu aprendi na faculdade. Não é isso. Quando a gente entra na seara da crítica textual, você vai ter sua preferência. Eu tenho as minhas. Defensor texto majoritário aqui. Você às vezes é um defensor do texto eclético, outro é defensor do TR e outro uma família 35. Não tem problema nenhum. Só que nós sempre vamos precisar buscar informação em textos que não são. Você vai precisar ler livros sobre a teoria de que você não concorda.
Entende? Certa feita, eu conversando com um rapaz, e ele falou assim, eu sou defensor de tal linha. Eu falei, beleza, você sabe grego? Ele falou, não. Ué, como é que você pretende defender, falar disso, falar para outras pessoas, querer discutir com outras pessoas, se você não conhece? Se você não leu sobre crítica textual, se você não conhece a posição dos outros, você só conhece daquilo que falaram para você. Não deu 2 anos, o cara já abandonou a teoria. Ele abandonou aquilo que ele dizia que defendia. Mas numa conversa eu tive que falar isso pra ele. Por quê? Porque o cara ele não sabia e ele queria discutir com gente que estudou o tema. Com gente que estudou o tema. E aí? E aí, mano, é só choro. Aí é só choro. Por quê? Você defender uma coisa sem ter informação é complicado, porque existe um mundo de discussão. E crítica textual é um mundo. Tá? Então não adianta só ler artigos de blogs de internet. Não estou desvalorizando blogs de internet. Eu acho muito relevantes alguns para conhecimento. Acho relevante alguns. Só que o interessante é a gente sempre olhar para dentro da... Eu vou falar de texto eclético, então eu tenho que ler o texto eclético, eu tenho que conhecer. Né? E isso aqui são ferramentas essenciais para a crítica textual. Agradeço até hoje que a Sociedade Bíblica do Brasil tenha tido o peito de trazer essas obras para o Brasil, de publicá-las no Brasil a um preço acessível, né? Agradeço também a Sociedade, a Editora Cultura Cristã, que fez essa obra monumental, né? Que é o Interlinear Majoritário. Hoje já está na 2ª edição, que é esse aqui, ó. Isso, que é esse aqui. Esse cara aqui, que já está na 2ª edição. Eu trabalho mais com a primeira aqui, porque é o que eu uso no dia a dia há muitos anos, né? Então, assim... essas obras feitas, publicadas pelas editoras, Sociedade Bíblica do Brasil e Cultura Cristã, nos auxilia muito na crítica textual. Me auxilia, né? E mesmo também o texto receptus, cara, mesmo que você não seja um defensor do texto receptus, tenha um. Por quê? Cara, às vezes eu não tô querendo fazer uma pesquisa. E desculpa eu estar falando, cara, que eu não sei por que eu tô falando isso, mas... às vezes eu não tô a fim de fazer uma pesquisa, eu não quero ter interferência do tradutor, eu não quero ter interferência de manuscritologia, eu só quero ler o texto. E o texto receptus, do jeito que a sociedade, a trinitariana trouxe pra gente, tá muito bom. Por quê? Porque ele não tem interferência de nada. Então, isso às vezes me ajuda no devocional. Esse ar ruim do estado de São Paulo é complicado. Entende? Então, o meu convite é esse: estude, aprenda grego, leia livros sobre crítica textual, né? Tenha os outros textos gregos, aprenda a usar, porque às vezes isso vai reforçar, isso vai te dar embasamento para falar de manuscritologia. Porque em se tratando de Brasil, nós não temos um texto receptus com variantes textuais, com as informações manuscritológicas. Existem projetos lá fora, mas nós não temos dentro do Brasil. E quando a gente olha, por exemplo, para o texto majoritário, ele só traz informação de família e grego. Ele não traz informação de versões antigas, como Peshitta, como Vulgata Latina, como Copta, né? Como Siríaco Antigo. Ele não traz essas variantes, ele só traz a variante de família. Então, assim, é um aparato crítico muito útil para o iniciante. Eu acho muito facilitador. Tem variantes que ele traz que os outros textos gregos não trazem. Porém, ele é limitado aos manuscritos gregos por hora. A família 35 é a mesma coisa. Só que a família 35, o Wilbur, ele trouxe um diferencial do aparato que eu posso comentar depois. E já o Nesteleala de quinta edição revisada, eles trazem muita informação sobre, principalmente a quinta, tá? Principalmente a quinta edição revisada. Traz muita informação sobre manuscrito, versão antiga, pais da igreja, que na hora da gente discutir uma variante textual, pesa bastante. Pesa bastante, né? Então, é isso. Então, para o contexto brasileiro, para o estudante mediano, para o cara que está iniciando ou para aquele que está já no nível médio, conhecer isso é extremamente importante. Não adianta só ficar falando, eu sou defensor do texto receptus, eu sou defensor do texto majoritário, eu sou defensor do texto eclético. Bom, você vai ter que ter essas ferramentas. Se você quer entrar nessa discussão, quer conversar, quer dialogar, quer falar com outras pessoas, né, quer falar isso, você vai ter que adquirir. Não tenha sombra de dúvidas, não tenha sombra de dúvidas sobre isso. Você vai precisar, porque senão
você vai ficar mais perdido. Você não vai ter informação suficiente para poder dialogar com as pessoas. E claro que a gente precisa, por exemplo, para eu tomar minha decisão entre eclético, receptos, majoritário, eu tive que ler. Eu tive que ler. Né? Para discutir sobre isso, eu tive que ler. Eu tenho que ler. Eu tenho que estar sempre observando, analisando, me perguntando. Porque senão, meu amigo, já era. Entende? A gente precisa disso. Você tem que ler. Então não pode travar só no defensor. Ah, eu sou defensor por quê? Porque eu li um artigo. Não. Ah, eu sou defensor porque é a palavra. Tá, de onde que você tirou isso? Né? Me mostra um texto recepto no primeiro século da era cristã. Não existia. Me mostra um texto majoritário no primeiro século da era cristã. Não existia. Me mostra um texto eclético no primeiro século da era cristã. Não existia. Isso aqui é tudo texto impresso. Tudo isso que eu mencionei é tudo texto impresso da época da Reforma para frente. Com a criação da imprensa. Né? Com isso teve que se tomar algumas decisões, né, com base na manuscritologia que se tinha na época. E assim surge texto receptos, majoritário, eclético, e assim vai. Tá? Então, às vezes, a gente precisa de um pouco de conhecimento, de história, de coisa para poder dizer. E lembrando que esse é um tema muito importante para nós, não só para nós cristãos hoje, mas você tem uma galerinha aí de críticos surgindo, né? Surgindo não, já existem há um tempo já, mas eles estão tomando tempo nesse ponto aqui da crítica textual, de começar a dizer que a Bíblia foi adulterada, né? E não é, cara. Você pode olhar nas informações de manuscritos, dos textos e tal, você vai ver que as variantes que tem, elas não afetam a doutrina do texto. Né? E que as variantes, as milhões de variantes textuais, elas são troca de letra, omissão de palavra, às vezes uma adição de palavra. Né? Ah, como é que eu sei que é uma adição? É só comparar com tudo. Compare com os mais antigos. Né? Ah, isso aqui é uma interpolação. Então, se você sabe que é uma interpolação, tá tudo bem. Já é uma interpolação e ponto. Então o texto original não se perdeu. Né? O problema é quando a gente não sabe quando é a variante textual é a mais... assim, comparando com os outros manuscritos com a evidência, a gente não tem uma decisão fixa. Existem alguns versículos bíblicos, algumas variantes de alguns versículos bíblicos, mas para a questão doutrinária, zero. É zero. Entende? Então, até para defesa da fé, não na discussão interna nossa de qual é a teoria melhor, de majoritário, eclético, ou TR, ou família 35, mas uma discussão de defesa da própria fé. Da própria fé. Né? Porque hoje tem até satanista querendo atacar a Bíblia, né? Então tem satanista atacando a Bíblia, tem a teólogo liberal, ateu, e por aí vai, né? Essa galera toda. E assim vai, e assim segue. Né? E assim segue. Então eu acho que nós, desse momento, ou quem se propõe a falar de crítica textual, seja uma variante aqui, uma variante ali, tem que se atentar a isso, beleza? Tamo junto no campo de batalha. Agradeço muito a todos que acompanham o meu conteúdo, né? Inclusive a galera que, muitos desses que defendem o TR, né? Muitos também que defendem o texto eclético acompanham meu conteúdo aqui. Sempre falando que aprendem alguma coisa nova, porque eu sempre tento trazer informação. Se não for para trazer informação, por que eu tô gravando o vídeo, né? E é isso. E quem puder ajudar com o meu trabalho, né, de estar sempre no canal do YouTube aqui, faça uma doação, me dá uma força, fechou? Meu Pix está na descrição ou no meu Instagram, página inicial do canal, beleza? Um abraço e fui!